Boa noite, irmãos, a paz. Mais uma célula, mais uma oportunidade de estarmos aprendendo juntos. Que seja um tempo especial aí para vocês, para nós aqui também, e que o Senhor possa estar ministrando ao meu coração, ao coração de vocês, que a palavra que vier nessa noite ao meu coração seja palavras que realmente venham do coração do Senhor, para a minha vida e para a vida de vocês também, para a minha família e para a família de vocês também. Que o Senhor possa me usar agora como seu instrumento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A célula de hoje tem o tema Diga ao povo que marche. Está no livro de Êxodo 14, 1 ao 15. Está escrito assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Airote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder, e os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedecerão. Quando contarem ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e seus funcionários mudaram de ideia e disseram: Vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Airote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: Será que não havia sepultura no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: Não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão o que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. No 15, o Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Esse é o nosso texto de hoje. E quando a gente vai lendo esse texto, a gente vai vendo umas coisas assim que eu já tinha lido outras vezes, mas eu não tinha observado. O quanto o povo realmente estava afastado do Senhor, no sentido de realmente não conseguir reconhecer mais o seu poder, não conseguir reconhecer quem era realmente aquele Deus que Moisés estava servindo. Aquele tempo todo que o povo ficou lá no Egito, ele foi influenciado, né? Eles foram influenciados pelos costumes, pelas tradições, pela pela adoração a deuses, pela idolatria que havia ali a deuses, e aquele povo já estava contaminado com tudo isso. Então, assim, a gente voltando, não li isso na palavra, mas a gente se colocando naquele lugar daquelas pessoas, imagina você nascer em outro país, né? Que foi o caso daquele povo ali. Eles haviam nascido ali no Egito, né? Eram israelitas, sim, mas escravos há quantos anos? E uma geração que nasceu ali, que foi vendo ao redor deles as práticas, as adorações, tudo aquilo ali, imagina aquilo que foi contaminando o coração deles, aquilo que foi contaminando a mente dessas pessoas.
E aí quando a gente vê aqueles falando assim: "Era melhor ser escravo, melhor ficar lá onde a gente estava, do que a gente morrer aqui no deserto". A gente vai vendo que realmente eles já não sabiam mais quem era Deus, quem era o Senhor, o Criador, esse Deus, né. E já achava que era como se fosse aquele Deus que haviam ali, que, né, sei lá. Agora a questão é: quem realmente é o Senhor na minha vida? Quem realmente é o Senhor na sua vida? Quem foi o Senhor na vida daquelas pessoas? E esse texto leva a gente a ver tudo isso. É um texto muito rico. E ali a gente vê que o Senhor havia libertado aquele povo, só que eles estavam cegos. Eles ainda tinham o pensamento de escravos, eles ainda tinham um pensamento totalmente da escravidão ali, de querer continuar naquela vida que eles viviam. E é isso que o Satanás faz nas nossas vidas, que já fez lá atrás, e isso que ele continua tentando fazer, nos escravizar, tentar fechar nossos olhos para que a gente não veja quem é o verdadeiro Senhor da nossa vida. Quais são os milagres, o que o Senhor é capaz, o seu poder. Muitas vezes Satanás ele tenta fazer isso da mesma forma que fez com aquele povo lá atrás, ele tenta fazer também conosco. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. O Senhor ele havia libertado o seu povo, agora eles poderiam ser livres verdadeiramente. Só que para isso, para eles serem livres, havia um caminho a ser percorrido. Em Êxodo 13, 17 e 18, está escrito assim, 17, 18. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. O Senhor, ele não colocou aquele povo para ir pelo caminho mais curto. Ele colocou o povo para ir pelo caminho que era necessário passar. Se eles fossem pelo caminho mais curto, provavelmente eles iriam voltar atrás, eles não iriam conseguir, né, manter ali aquilo que realmente precisava fazer para eles serem libertos. Eles precisavam de um tempo caminhando com o Senhor, eles precisavam de um tempo para conhecer o Senhor, para saber exatamente a diferença desse Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Moisés, esse Deus que eles precisavam conhecer, quem era o Deus dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, aquele que eles já não tinham mais esse conhecimento. Então o Senhor precisava resgatar esse povo, tirar sim daquela escravidão física, que já havia tirado, agora ele precisava tirar da escravidão espiritual, daquela uma aqui, ó, na mente, no coração, nos seus pensamentos. E para isso leva tempo. E nós precisamos fazer a mesma coisa, nós precisamos andar com o Senhor todos os dias, para que Ele vá tirando também da gente aquilo que o mundo lá fora, quando a gente estava ali, foi colocando na nossa mente, coisas ainda que precisam ser mudadas no nosso caráter, na nossa conduta. E a gente só consegue isso quando a gente caminha com o Senhor. Não é fácil a caminhada com Ele, mas é muito mais difícil a caminhada sem Ele. Tem muitas pessoas que falam assim: "Ah, eu tenho, eh, vou tentar usar uma palavra mais, tenho receio, tenho medo, tenho assim, de querer seguir a Deus, porque quando a gente começa a seguir a Cristo realmente, parece que a gente fica preso, que a gente não pode fazer um monte de coisas, como se ao lado de Jesus é que seria a prisão e no mundo seria a liberdade. Só que o texto aqui já nos mostra bem o contrário. O Egito está representando aqui o mundo. E o mundo nos aprisiona, o mundo nos leva a praticar coisas que não só desagradam o coração do Senhor, mas também desagradam o coração dos nossos pais, das pessoas que nos amam, das pessoas que nos querem bem.
né? Através da prática de pecados, através de um coração duro, seja o que for. Então, o Egito é isso. Nós precisamos sair do Egito, sermos livres, físico e espiritualmente. É isso que o Senhor quer fazer conosco, mesmo que Ele fez com o povo. Viver com o Senhor é que é a libertação. Viver com o Senhor é que é a alegria. É o que nos dá sentido verdadeiro à nossa vida. Alegria, ela não precisa da gente estar fazendo, estar no meio de um monte de gente, no meio de um monte de amigos, sei lá, fazendo um monte de coisa para a gente estar alegre. Nós ficamos alegres quando nós estamos no silêncio do nosso quarto e ouvimos a voz do nosso Pai, chamando nossa atenção, nos corrigindo, falando no nosso coração, respondendo aquilo que nós precisamos tanto, nos direcionando. Não é somente através das bênçãos, mas através também da correção. Isso traz felicidade, a verdadeira felicidade que o mundo não oferece. Mas que o Senhor, quando nós deixamos sermos libertos dos nossos pensamentos, dos nossos achismos, Ele vem e tira a gente dessa escravidão. Que mais? A gente já falou sobre o caminho. A gente vê também que o povo, eles passaram por situação extrema. E eles não tinham armas, não sabiam lutar, não tinham coragem de enfrentar o exército de Faraó. E a gente vê, de um lado Faraó e do outro lado o Mar Vermelho. E eles tiveram que passar por uma situação, imagina o pânico daquele povo. Ou a gente morre na mão de Faraó, ou a gente morre afogado. A gente não tem opção. Eles não viam nada, eles não viam saída além de uma morte. Não havia expectativa nenhuma de milagre para aquele povo. Tanto que eles falam para Moisés aqui, acho que está no 13, eles falam para Moisés, não tinha túmulo suficiente lá no Egito para que... quer ver, ó? Aqui, ó, no 12, eles falam assim, o que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos, pois é melhor ser escravo do que morrer aqui. Então, a gente vê aqui que eles não tinham expectativas, que eles não tinham nada, nada, nada. E aí, quando Moisés fala que Deus é que vai estar cuidando para eles ficarem calmos, ficarem bem, esperar, a gente vê como que Moisés estava realmente dependente do Senhor, como ele cria naquilo que o Senhor havia falado para ele. Ele não tinha dúvida no coração dele. E muitas vezes o Senhor nos fala alguma coisa e a gente acaba colocando dúvida. O Senhor falou que vai cuidar de você? Ele vai cuidar. E quando a gente vê aquele povo ali, imagina só, se eles conseguiriam enxergar naquele momento o mar se abrir na frente deles. Imagina se eles conseguiriam pensar naquele momento que o mar iria se abrir. Eles não tinham. E falando nessa situação de que eles realmente não conseguiam ver o mar se abrir e não conseguiam imaginar o que o Senhor poderia fazer para salvá-los, porque eles não criam nisso, me lembrei de ontem, o pastor falando sobre o versículo, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Deus, ele cuidou de um povo que não o amava, não o conhecia, que preferia ser escravo do Faraó do que ser liberto por ele. Um povo que mal saiu, já estava murmurando, já estava reclamando, já queria voltar atrás. Um povo que estava totalmente sujo pelas coisas que haviam aprendido no Egito. E mesmo assim, a gente vê o amor de Deus, o cuidado dele em tudo, em tudo. Agora, quando a gente vê esse versículo, nem os olhos ouviram, nem ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, isso é para a sua vida e para a minha vida. Eles viram o mar se abrir. Um povo que,
volto a repetir, que não o conhecia, que não o amava. Agora imagina o que o Senhor pode fazer pela sua vida, pela minha vida, que o amamos, que estamos conhecendo Ele cada vez mais. Já parou para pensar? Esse versículo cabe para a sua vida. É uma promessa de algo maravilhoso que o Senhor tem para nós, de um tempo maravilhoso que o Senhor tem para nossas vidas. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, e a gente tem que marchar rumo a isso, a queremos viver isso, a ver com os nossos olhos aquilo que a gente nunca viu, a ouvir coisas que a gente jamais imaginou ouvir. Isso nós só vamos ver quando a gente caminha com Deus, quando a gente caminha com Jesus. A gente pode ver exatamente, começando a ver isso, né? Deus, Ele cuidou daquele povo e Ele quer cuidar de nós também. Mas para isso, nós temos que obedecer. Não temos que ter medo. Nós não temos que ficar parados, petrificados. Não temos que ficar olhando para Faraó, não temos que ficar olhando para os problemas que estão acontecendo lá fora, não temos que ficar olhando para a situação que está ali fora. Nós temos que olhar quem está conosco, quem é o nosso general, quem está nos mandando marchar, né? Estavam na frente do Mar Vermelho e o mar se abriu. E o Senhor quer fazer o mesmo com a minha vida. Abrir portas para vocês e para mim em lugares que a gente não está enxergando. Mas Ele já viu. E a nossa fé é que vai ser a chave para abrir tudo isso. Quando a gente se entregar de verdade ao Senhor, crer que é Ele que cuida da minha vida, que é Ele que cuida da sua vida, que é Ele que está cuidando da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, de tudo, a gente vai parar de ter medo. Moisés falou para aquele povo, vou repetir para vocês aqui. Não tenham medo, fique firme e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. E essa noite o Senhor fala a mesma coisa para nós, que a gente fique firme, que a gente continue olhando na direção dEle, acreditando nele, vivendo o seu amor, a sua dependência, que quem quer cuidar de nós é Ele. Mas para isso a gente precisa estar ali no caminho, marchando naquilo que Ele te colocar. A gente tem que olhar na frente e saber quem é o nosso general. E esse é o nosso louvor dessa noite. Nosso general é Cristo. Quando a gente coloca Ele na nossa frente, não vai ter inimigo, não vai ter nada que vai nos derrubar. Mas para isso a gente precisa colocar Ele sempre à nossa frente. Carregando. Seguimos a Jesus, que é o nosso general, e por Ele nós marchamos sim, seu exército poderoso é. Louvado seja Deus, porque Ele está nos capacitando para a batalha. E aqui vamos nós! Viva Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. O povo cantou quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que chegaram do outro lado secos. Aí fala na palavra que Miriam começou a cantar, começaram a louvar ao Senhor. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa andar pelo caminho que Ele quer abrir na sua vida, na minha vida. Nós precisamos andar aonde Ele quer que a gente ande. Fazemos aquilo que Ele quer que a gente faça. Entendemos, mas para isso a gente tem que buscá-lo todos os dias. Temos intimidade para a gente entender o que Ele está pedindo para a gente fazer. Amém? Que a gente possa crer nessa palavra dessa noite, que não precisa temer. A gente tem alguém que está cuidando de nós. E essa pessoa que está cuidando de nós, Deus está cuidando de nós, nosso Senhor, Ele não falha, Ele não desiste. E Ele é acima de todos os nomes, todos. Não há nada, nem ninguém, nada maior do que Ele. E Ele é seu Pai. Entregue sua vida ao Senhor todos os dias. Peça a Ele que esteja guardando a sua casa,
a sua saúde, a sua família. Peça a Ele que Ele esteja te direcionando. Em nome de Jesus. Pai, eu peço nesse momento, Pai, pela vida de todos os meus irmãos que estão ouvindo esse vídeo, pelos outros irmãos também, Pai, que por alguma razão não vão poder assistir, que o Senhor possa ministrar todos os dias nos nossos corações. Que nós não tenhamos medo, Pai, das coisas que estão por vir, que a gente não fique apavorado, Pai, com o que as pessoas estão falando lá fora, mas que a gente possa ver apenas o Senhor na nossa frente. Que o Senhor seja a nossa coluna, Pai, que o Senhor seja a nossa nuvem, que o Senhor seja a nossa direção, o nosso caminho, que o Senhor seja o nosso socorro bem presente todos os dias, Pai, e que a sua misericórdia se renove todos os dias na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que nós possamos fazer a sua vontade, Pai, que nós possamos levar os nossos filhos, as nossas famílias, também a seguir a sua direção, a estar debaixo, Pai, da sua autoridade. Em nome do seu Filho Jesus, Pai, que eu te peço nessa noite e que eu te agradeço também por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa célula tenha falado com vocês também, que tenha tocado algo diferente aí também. E se o Senhor tocou algo que você queira compartilhar conosco, nós temos lá o nosso grupo, vai lá. Deixa uma mensagem também para os seus irmãos, para que um possa acrescentar na vida do outro. Amém? Um grande abraço para todos vocês e até domingo, se Deus quiser. Beijo.